Coloque-se em pé comigo e abra sua Bíblia no Salmo de número 90. Salmo de número 90. Lerei apenas o versículo 12. Depois leremos outros versículos também, mas a princípio ficaremos apenas no 12. Tema da mensagem dessa manhã: alcançando corações sábios. Versículo 12 do Salmo 90, diz assim a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Pai, obrigado por essa manhã, mais uma vez, pela Tua palavra e Teu povo reunido, que o Senhor, por Tua graça e misericórdia, nos fale ao coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Dizem que o mundo é dos espertos, daqueles que tiram lições da vida e aprendem caminhos que os levam ao sucesso, daqueles que tiram lições da vida, que ensinam a calcular os riscos, a investirem os seus recursos e terem maiores ganhos, e que tiram lições da vida, que ensinam a assumirem as rédeas das suas próprias vidas e aprendem a cuidarem de si mesmos. Isso talvez aos olhos do mundo seja esperteza, mas não necessariamente sabedoria. O sábio é aquele que aprende antes de tudo com o seu Criador, antes de aprender com as experiências da vida. É aquele que sabe que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E para nós, o tempo não para. E a maioria de nós só se dá conta disso quando o tempo acabou para alguma coisa, ou quando nós perdemos a oportunidade para algo, ou quando a velhice chega. Então a gente entende que realmente o tempo não para nós. Salomão, o sábio Salomão, na sua velhice, escreveu: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Isso ele falava a respeito da velhice, no momento de velhice. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Mas ninguém nasce sábio. A sabedoria é adquirida, é aprendida ao longo da vida. Entretanto, existem diferenças entre sabedorias. E a Bíblia fala de diferentes sabedorias. Há a sabedoria do mundo, ou segundo o mundo, que Paulo diz na primeira carta, no capítulo 3 de Coríntios, versículo 19, que para Deus é loucura. A sabedoria segundo o mundo, para Deus é loucura. Tiago, também falando a respeito da sabedoria, que não é a que vem do alto, a chama de terrena, animal e diabólica. Entretanto, há uma outra sabedoria que a Bíblia cita, que é aquela que vem do alto, que é de Deus, e é essa que nós devemos buscar. E Moisés, ao menos aqui, esse salmo, os estudiosos atribuem a Moisés, ele fala a respeito de uma sabedoria, ele deseja uma sabedoria que vem de Deus, e por isso ele orou, nesse trecho, pedindo a Deus sabedoria ou coração sábio. E ele diz aqui na sua oração: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse é o seu desejo? Alcançar coração sábio. Mas como alcançar um coração sábio? Ou como identificarmos se temos alcançado corações sábios? Bem, em primeiro lugar, alcança um coração sábio quem pensa na fragilidade da vida, ou quem entende que a vida é frágil. Salomão também escreveu em Eclesiastes, no capítulo 7, que há mais sabedoria, ou melhor, é melhor ir ou estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há um banquete.
Porque numa casa onde há luto, nós entendemos que a vida é breve, que a vida é frágil, entendemos o fim de todos os homens. Porque sim, a vida é frágil, e Moisés, neste salmo, reconheceu que, por maior que seja o vigor de alguns, a vida é breve, a vida é frágil. Nos versículos 3 a 6 e também o 10, o texto diz: Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, e à tarde corta-se a erva. E o versículo 10 diz: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. A vida é bela, mas a vida é breve. E nós precisamos ter isso em mente se quisermos alcançar corações sábios. Agora, há alguns que, tendo essa concepção de que a vida de fato é breve e frágil, se jogam na vida, ou se entregam aos prazeres da vida, porque dizem: bom, já que a vida é breve, eu vou me entregar ao prazer, eu vou viver da maneira que eu quero, aproveitar a vida ao máximo, porque logo eu vou embora. Há também ainda aqueles entre estes que conhecem, ou têm o conhecimento de Deus, mas se julgam jovens demais para desperdiçarem as suas vidas, e dizem: eu vou aproveitar o que a vida me oferece, vou passar um tempo longe de Deus, e quando eu ficar mais maduro ou madura, então eu volto para Deus, e então sigo a vida conforme a palavra de Deus ensina. Só que isso é muito perigoso, cuidado, porque por trás de um fruto muito bonito, muito atraente, há um veneno mortal. E o sofrimento e a fragilidade da vida são consequências da escolha que a humanidade fez de romper com Deus, de dar as costas para Deus. E quando, por exemplo, uma catástrofe acontece no mundo, apressadamente muitos começam a questionar a Deus, colocar a culpa em Deus, começam a duvidar do seu caráter, da sua palavra, como se a culpa fosse dele. Mas isso não é novo, isso vem de antes, isso vem de muito tempo atrás. A queda se deu quando o homem deu ouvidos às mentiras que colocaram em dúvida o caráter de Deus e sua palavra. E então a humanidade ali representada por Adão foi atraído pela serpente, deixando de crer naquilo que Deus havia dito, e por isso rompeu com Deus. E assim a humanidade assumiu as suas próprias rédeas, deu as costas para Deus, causou um estrago e ainda diz: a culpa é de Deus. Essa fragilidade, o sofrimento é a consequência da escolha daquele que quer viver sem Deus. É isso. Porém, apesar da escolha da humanidade de romper com Deus, Deus escolheu reconstruir a ponte com a humanidade. E assim Deus então enviou o seu Filho para, apesar da nossa fragilidade, dos nossos pecados, atrair-nos novamente para si através de Jesus. Quando o homem pecou, quando a humanidade decidiu assumir o seu próprio controle, as coisas mudaram, acendeu-se a ira de Deus, o mundo já não seria mais o mesmo, e então passamos a estar debaixo da ira de Deus. Mas quando Deus enviou seu Filho, Ele o enviou com essa missão, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus seja tirado, seja salvo de debaixo dessa ira. Por isso João, no capítulo 3, versículo 36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho
não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Sim, apesar de termos dado as costas para Deus, Deus nos deu o seu Filho. Deus não deu as costas para nós, mas Ele veio em nossa direção e, mediante a nossa fé, em resposta à nossa fé em seu Filho, Ele nos livra da sua própria ira, para nos dar vida eterna através de Jesus. A vida é breve, a vida é frágil, e sábio é quem entende isso. Porém, mais sábio é aquele que, reconhecendo a fragilidade e a brevidade da vida, corre para Deus, olha para Deus e recebe dele então a vida eterna através da fé. Mas em segundo lugar, alcança coração sábio quem vê a vida sob a perspectiva de Deus. Dizem que para se emitir a opinião completa, real, a respeito de um assunto, é preciso ouvir todas as partes envolvidas, é preciso conhecer todos os pontos de vista a respeito de um determinado assunto, porque cada ponto de vista nos dá uma percepção diferente de um determinado assunto. Mas mesmo assim, mesmo que conheçamos todos os pontos de vista, não necessariamente teremos a real percepção da verdade, do que de fato aconteceu. Nós teremos, na verdade, uma opinião formada dentro do nosso limite de conhecimento. Porém, ao pensarmos na vida sobre o ponto de vista de Deus, sobre a perspectiva de Deus, estaremos pensando ou observando, olhando a vida sob a perspectiva da verdade, sob a perspectiva da realidade, porque Deus é a origem da vida. Deus é a causa, é a origem, é a fonte da nossa existência. Antes de sermos alguma coisa, Deus é. Antes que o mundo viesse a existir, Deus é. E Moisés reconheceu isso. Olha só, aqui no versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, olhar a vida sob a perspectiva humana é olhar sob uma perspectiva errada. Nós devemos olhar a vida sob a perspectiva de Deus. E Paulo, quando chegou em Atenas, ele ficou incomodado, o seu espírito se comoveu quando viu um povo supersticioso, idólatra, adorando a muitos deuses, inclusive com um altar dedicado ao Deus desconhecido. E Paulo, então, pregou aquelas pessoas, e eu convido você, se puder, a ler essa passagem comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 23 a 28, que nós somos o que somos, porque Deus é, e se subsistimos é porque Deus nos sustém, nos mantém, e se nós vivemos, devemos viver para Deus. Paulo, pregando ali aos atenienses, disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 23 a 28, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Por isso, tendo este entendimento sobre a vida, sobre como ver, enxergar a vida,
nós saberemos que o mais importante mesmo é o que importa para o céu. E quando nós entendermos que o que importa na vida é o que importa para o céu, então estamos alcançando corações sábios. Porque quando Jesus ensinava, Jesus não dava a sua opinião. Jesus não analisava as opiniões ou as teses dos outros doutores ou dos outros rabinos e falava assim: olha, com base nos ensinos dos outros rabinos, eu acho que deve ser assim. Ou tudo é relativo. Não, Jesus não dizia assim. Quando Jesus ensinava, ele ensinava dizendo: em verdade vos digo. Porque aquilo que Jesus dizia é a verdade, e aquilo que ele nos ensina em sua palavra é a verdade. E quando olhamos a vida, o mundo, as circunstâncias sob a perspectiva de Deus, olhamos sob a perspectiva da verdade. Não de uma opinião humana, mas do ensinamento que vem dos céus, da sabedoria que vem do alto. E Jesus ensinou sempre sobre essa base, sobre a perspectiva da verdade, porque Ele mesmo é a verdade em pessoa. E quando temos essa consciência, vamos entender que o que devemos dar valor é aquilo que importa no céu. Porque Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. É possível que haja pessoas preocupadas até sinceramente com espiritualidade. Talvez haja pessoas no mundo querendo desenvolver o seu lado espiritual, independentemente da verdade. Buscam em religiões, buscam na natureza, buscam em ideologias, buscam em filosofias, mas buscam na mentira e não na verdade. Há inclusive aqueles que buscam no lugar certo ou na fonte certa, mas por motivos errados, e não acham a sabedoria verdadeira, porque até vão à igreja ou vêm à igreja na intenção de se sentir mais fortalecido, por uma energia, para durante a semana poder enfrentar os seus problemas, para poder ter um bom desempenho no trabalho, para poder prosperar nas suas atividades. Não é esse o fim último. Na verdade, nossa intenção é mesmo ter comunhão com Deus e receber sabedoria do alto, na intenção de que aquilo que nós valorizarmos aqui tenha importância no céu. Se não tem valor para Deus, é só perda de tempo. Isso não é sábio. Sabedoria é valorizar aquilo que diante do Senhor também tem valor. Mas por último, alcança coração sábio quem busca a Deus para refugiar-se. É aquele que reconhece que a vida é frágil, é aquele que reconhece que a perspectiva da vida deve ser vista sob o olhar de Deus, e chega à conclusão que não há outra em que se refugiar, a não ser no Deus Altíssimo. Salomão disse em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 4, geração vai, geração vem, as gerações passam e muitas coisas mudam. De 30 anos para cá, quantas coisas mudaram? Eu ainda sou da época da televisão preto e branco, com aquela chave seletora. Eu me lembro que quando eu visitava a terra dos meus avós lá na Bahia, só tinha uma televisão no vilarejo. Aí na hora da novela, colocavam a televisão na praça, as pessoas tomavam banho, levavam as suas cadeiras, e aí assistia a novela. Hoje em dia tem televisão na palma da mão. Eu sou da época, talvez alguns aqui sejam também, do leite em saquinho. Minha mãe me dava lá os cruzeiros, vai no bar do Zé Pereira comprar um leite C, tinha um leite A, B e C, e quando vinha, olha, com um saco de leite furado, porque criança, né, eu levava uma bronca. Mas eu sou daquela época, e talvez alguns sejam da época que deixavam uma garrafa de leite, né, e aí passava alguém e trocava a garrafa com a garrafa cheia de... Olha só quantas coisas mudaram de lá para cá, quantas coisas mudaram de 100 anos para cá. Mas a Bíblia nos ensina que Deus não muda. As coisas mudam, as coisas passam, mas Deus permanece para sempre. O texto diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Então, quem somos nós diante do Deus eterno?
O que é a criação diante da imensidão de Deus? Porém, por mais que as gerações passem, que as coisas mudam, Deus continua sendo refúgio para aqueles que buscam a Ele em verdade. E o refúgio é sempre maior do que o refugiado. Nós buscamos a Deus porque reconhecemos, Ele é muito maior do que nós possamos imaginar. E Ele é poderoso para nos dar a real segurança. E esta foi a reflexão do salmista. E somente aos cuidados de Deus é que estaremos em segurança. A fidelidade e o cuidado de Deus não é medida pelas circunstâncias, mas é pelo caráter de Deus. E o caráter de Deus não falha. Quem tem consciência disso e confia em Deus, então tem alcançado a sabedoria. E assim a nossa fé deve ser apoiada no caráter de Deus. Nós devemos amá-lo e confiar no Senhor por quem Ele é. E quem assim faz, será sábio. Porque diz a palavra do Senhor, Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom e um refúgio em tempos de angústia e protege os que nele confiam. Que Deus nos abençoe. Amém.